Eu vou ministrar uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e é uma palavra de ensinamento, uma palavra de estudo, mas eu creio que você pode aprender e você será muito abençoado com essa palavra. Não foi à toa que Deus colocou essa palavra no meu coração. Está lá em Neemias. Eu vou ler a partir do verso 1. Neemias. Então, mais conhecido como copeiro. Ele tinha o trabalho de servir o rei na fortaleza em Suzã. Tá bom? Então, vá prestando atenção nos detalhes, que eu sei que você aprenderá, assim como eu aprendi quando estava aqui meditando e Deus foi falando comigo. Então, Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E eu perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite. Só até aí. Bom, como aqui o texto relata, a situação de Jerusalém era uma situação de calamidade. Os muros quebrados, as portas queimadas, e quem estava na cidade estava passando por uma grande vergonha, uma grande fome, porque a cidade era saqueada, porque os seus muros estavam quebrados, suas portas estavam queimadas, então qualquer um podia entrar na cidade, e isso também para a nação, como nação, era uma vergonha, era uma humilhação. Agora vamos entender a situação de Neemias. Neste tempo, ele era copeiro. E ser copeiro de um rei era uma posição de destaque, era uma posição de honra. Ele era uma pessoa importante. Tudo que o rei comia, bebia, Neemias também comia e bebia. Ele experimentava a comida, a bebida, antes de oferecer ao rei. Olha que posição de honra. Era uma posição arriscada, porque se alguém tivesse preparado um veneno, quisesse matar o rei, Neemias, ele ia comer primeiro, ou beber primeiro o alimento, a comida, a bebida, antes de entregar para o rei. Então podia ser que ele viesse a perecer, viesse a morrer, ele comendo ou bebendo alguma coisa com veneno. Por um outro lado, que é o lado bom, ele ia comer a comida do rei. E certamente seriam comidas boas, né? Ele comia o melhor que tinha na terra, na região
Então Neemias, apesar de correr esse risco, ele estava numa posição boa. E isso também é o que acontece nos nossos dias. Não existe uma situação, uma posição, um emprego, todas as áreas, de você olhar para a vida de um empresário bem-sucedido, mas ele tem os riscos do negócio dele. Se você olhar para um funcionário de uma empresa que está numa posição de destaque, também tem o risco de ser demitido ou da empresa não ir bem, enfim. Lugar que você não vai correr risco se chama céu. Lá você não corre risco de perder emprego, da sua empresa passar por um momento ruim. Somente no céu tem gente que quer, né, segurança. Irmão, nossa segurança é Jesus, por isso que nós devemos confiar nele. Agora aqui nós vamos passar por lutas, provas, vamos ter dificuldades, tem dias que você vai vencer, tem dias que você vai perder, não é isso? Assim é a nossa vida. Se você pesquisar a biografia de grandes vencedores, de grandes empresários, muitos deles se deram mal em algum momento de sua vida, mas se tornaram grandes por quê? Porque perseveraram, porque acreditaram, no meio da crise não se entregaram. E eu quero incentivar você a não se entregar, você a continuar de pé no meio dessa pandemia, acreditando que coisas boas estão por vir na sua vida. Então, voltando aqui para o texto, Neemias estava nessa condição confortável. Apesar de correr um risco, estava confortável. Morava bem, comia bem, ele era alguém de confiança do rei. Então imagina que ele tinha um bom salário. Enfim, essa era a condição de Neemias. Quando chegam os irmãos, Anani e mais alguns, vindo de Jerusalém, Neemias logo pergunta para eles: como está Jerusalém? Como estão os meus irmãos que continuaram lá? Qual é a situação? E aí a notícia é a pior possível. Olha, os muros estão quebrados já há muitos anos. Não houve uma reconstrução, não houve uma dedicação para que as coisas mudassem. Então as coisas estão muito ruins lá, as portas queimadas. A qualquer momento pode entrar um ladrão, a qualquer momento pode entrar um animal, alguém que venha saquear. Enfim, as coisas não estão bem em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Neemias ele ouve como está a situação de Jerusalém, ele não diz assim para eles: poxa vida, que pena, que situação ruim, olha, sinto muito por tudo que está acontecendo, dá um tapinha nas costas dos irmãos e vai continuar a tua vida. E eu quero chamar atenção para isso, porque às vezes nós vemos acontecendo isso nos nossos dias. As pessoas não se importam mais com o próximo, não se importam mais com a situação dos irmãos. Hoje tem ficado normal. Hoje é normal você ver alguém na rua, você ver alguém debaixo de uma ponte. São nossos semelhantes, apesar de não ter o nosso sangue, de não ter o meu sobrenome, mas são nossos semelhantes. Então as pessoas, quando ficam sabendo de algo ruim que aconteceu com alguém, já não se importam mais. Parece que é normal ver uma criança na rua, parece que é normal, porque é drogado. Então não vou me importar com ele porque é drogado. E isso não pode ser normal para nós. Assim como não foi normal para Neemias. O que a Bíblia diz? Quando ele ficou sabendo da situação que Jerusalém estava, a Bíblia diz que ele chorou, se lamentou por alguns segundos, é isso?
Não. Por alguns momentos, não por alguns dias. Olha como a situação traz um impacto para o coração, para a alma de Neemias. E ele não se conforma com isso que está acontecendo. E nós devemos ser assim. Eu não posso me conformar com ver alguém debaixo da ponte, alguém que precisa de um leite, alguém que precisa de uma ajuda, de uma cesta básica. Eu não posso me conformar em ver a situação dessa pessoa e ir para minha casa e achar que está tudo bem. E é por isso que, graças a Deus, sábado nós temos a live solidária na igreja. Porque eu não me conformo, porque a igreja de Jesus nunca se conforma. Eu não posso ajudar o mundo inteiro, mas alguém eu vou ajudar. Para alguém eu vou estender a minha mão. Para alguém eu serei bênção. E se um dia Deus permitir, eu vou ajudar o mundo inteiro. Amém. Assim como Jerusalém toda foi beneficiada com a atitude de Neemias. Ele não perguntou se só tinha gente boazinha lá. Ele não perguntou se só tinha criança órfã. Ele falou, como está a situação de Jerusalém? Aí disseram para ele, a cidade está em ruínas. As pessoas que estão lá, que não foram levadas cativas, estão em humilhação, em fome, em destruição. O que ele fez? Ele foi buscar a Deus. E é interessante que você lê ainda no capítulo 1, que Neemias, quando ele vai fazer a sua oração após ele chorar e se lamentar por alguns dias, ele jejua, né? Ele busca a força de Deus, ele busca a graça do Senhor através do jejum, e ele vai orar, e ele fala para Deus, Senhor, a tua palavra diz, quando nós lemos as Escrituras, nós sabemos quais as promessas que o Senhor tem para Israel, que se o povo se desviasse, o povo seria espalhado, o povo seria humilhado. Sim, nós sabemos disso. Mas também o Senhor disse para nós que se nós nos reuníssemos, voltássemos para Ti, buscasse o Senhor nos traria, se estivéssemos espalhados, como o povo de Jerusalém, Neemias está dizendo, se nós estivéssemos espalhados, o Senhor nos traria de onde estivéssemos, nos traria de volta para a nossa terra, nos daria graça, nos daria força, e nós teríamos o nosso quadro mudado. É a promessa de Deus para a nossa vida. Então, Neemias usa o quê para falar com Deus? A palavra de Deus. O conhecimento das Escrituras. E o que acontece conosco? O que tem acontecido com a igreja? A igreja hoje já não conhece mais a palavra. Já não conhece mais as promessas de Deus. E por isso que fica confusa. As pessoas não têm desejo de conhecer a Escritura. Por isso que ficam perdidas. Mas você tem sido ensinado por Deus. O nosso pastor, ele sempre termina os cultos, ou no meio do culto, ele diz, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Então você tem que assumir essa identidade. Identidade de vencedor. Identidade de servo de Deus. Glória a Deus. Identidade de alguém que teme ao Senhor. Se você é isso, assume essa identidade. Identidade de alguém que anda segundo a palavra de Deus. Por isso você é um dizimista. E se você é um dizimista, você tem direito das bênçãos na sua vida financeira, de ser próspero na sua vida financeira. Então nós devemos assumir a nossa identidade. Neemias lembra a Deus quais as promessas que Deus tinha para a vida de Israel. E ele fala, Senhor, se nós voltarmos para o Senhor, eu sei que o Senhor vai nos abençoar. Eu sei que o Senhor vai nos prosperar. Eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. Você tem que assumir quem você é. Quero chamar a tua atenção para isso essa noite. Você é alguém abençoado, alguém que Deus ama, alguém que tem direitos. Você tem direito a viver tudo aquilo que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus.
E sabe o que eu quero que você entenda? Que hoje Deus está te chamando para edificar alguns muros na tua vida. Isso mesmo, mas pastor, eu não estou em construção. Não, mas Deus está te convidando para edificar alguns muros na área sentimental, na área profissional, na área familiar, na tua saúde. Deus quer que alguns muros sejam levantados essa noite. Que as portas que estavam queimadas e por isso você era agredido, você se sentia para baixo, essas portas que estão queimadas, você deve reconstruí-las. Você deve colocar as portas no lugar. Seja qual for a área que o inimigo tem te afrontado, que o inimigo tem zombado da tua vida, o convite de Deus para você essa noite é: coloque as portas no lugar. Da próxima vez que o inimigo vier te afrontar com essa situação, que ele muitas vezes te machuca, com essa situação que é o teu porém, quando o inimigo vier te afrontar, a porta estará fechada. Aleluia. Quando ele bater na porta, o cadeado vai estar trancado e ele não vai ter acesso ao teu coração, à tua mente, à tua alma, às tuas finanças. Então, os muros, quando você lê toda a história do trabalho de Neemias, quando ele começa a reconstrução dos muros, muitos se levantaram de dentro da cidade para afrontar, para tentar fazer Neemias parar. Irmão, o que não vai faltar na tua vida é gente, são pessoas usadas pelo inimigo para te fazer parar. E isso, às vezes, de dentro de casa. Porque pessoas são usadas pelo inimigo. E às vezes de dentro de casa, ou de fora de casa, ou dentro do teu trabalho, pessoas se levantarão contra a tua vida, mas você deve ter um foco, você deve ter um destino. Não vou parar, continuarei, prosseguirei, só paro quando a obra terminar, quando se cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Você sabe que Deus tem um propósito para você? Você já entendeu isso? Seja na igreja, seja no teu trabalho, Deus quer te fazer prosperar para você abençoar a obra dele, para você ajudar alguém que precisa. Você já entendeu qual é o plano, o projeto, o propósito de Deus para a tua vida? O que Deus tem com você? Então Neemias entende ali, quando ele começa a oração, o jejum, ele entende que Deus iria usar a vida dele para fazer aquele trabalho. E aí o rei começa a ajudar Neemias, dá cartas para ele, para que madeiras fossem tiradas, ou seja, tinha um propósito na vida de Neemias. Aleluia. Tem um propósito Amém, na tua Jesus, vida. eu creio. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? E ele começa a trabalhar o que muitos não conseguiram fazer durante anos, que era reconstruir os muros, era fazer de novo da cidade uma fortaleza. Neemias consegue fazer em 52 dias. 52 dias era um tempo muito pequeno. Os estudiosos da época e de hoje se espantam com o trabalho que Neemias fez e chegam à conclusão de que ele só pôde concluir essa obra porque Deus era com ele, porque Deus era na vida dele. Então, quando Deus tem algo grande para fazer na tua vida, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força, Ele vai segurar na tua mão, Ele vai prosperar o teu trabalho e as pessoas se espantarão com o que Deus vai fazer na tua vida. Eu creio. Então Neemias sozinho não podia fazer nada, mas com Deus ele pôde realizar este grande projeto. Aleluia. Que trouxe uma mudança na vida de todos em Jerusalém. E após o término dessa obra, ele se torna governador. Ele se torna alguém que ia cuidar da cidade. Então Deus quer te levantar para algo grande que através da tua vida pessoas sejam abençoadas. Amém, Jesus. E Neemias se torna governador, e sabe quem ele coloca para ajudar Judá, para tomar conta de Judá? Hanani. Sabe por quê? Porque Deus une propósitos. Hanani, quando ele fala para Neemias, Neemias, a situação de Jerusalém é essa, ele relata exatamente o que estava acontecendo.
E o relato dele comove o coração de Neemias, a ponto de Neemias para todas as suas atividades, a fim de trazer uma mudança para Jerusalém. Olha quando duas pessoas têm amor no coração, têm um propósito, olha como Deus abençoa. Então, quando alguém vier te dizer, olha, tem uma família passando necessidade, tem alguém precisando de algo, se coloque à disposição. Se una a essa pessoa que traz o relato para você, se una a ela. E aí vocês dois serão uma bênção para trazer uma mudança para a vida de muitas pessoas. Sábado é uma oportunidade que nós temos de fazer a diferença. Leve 1 quilo de alimento, leve 1 tonelada, leve quanto você puder levar. Peça no teu trabalho, peça para o teu patrão, peça para um colega de trabalho, peça para um funcionário da empresa aí, peça para os amigos, peça cestas básicas, quilos, quanto eles puderem doar. E juntos nós faremos a diferença. Juntos nós seremos como Neemias. O que milionários não conseguiram fazer, a igrejinha simples, a igrejinha pequena, lá do bairro do Tucuruvi, vai fazer, entregando mais de 2 toneladas de alimentos. Glória! Como já aconteceram nos meses que passaram. Aleluia! Então, pequenos que somos, juntos, unidos, com propósito, a fim de agradar ao Senhor. Lembrando que aquele que dá a um pequenino recebe muito mais de Deus. Lembrando as promessas de Deus para a nossa vida. Quando você dá para Deus, Deus não fica devendo nada para você. Deus não é caloteiro. Deus não deve nada para ninguém. Se você dá com alegria, com amor para um filho dele, ele restitui, ele dá em dobro, ele dá 100 vezes mais. Verdade. Façam uma experiência. Deus, quando você pega uma semente e planta, uma semente de milho é pequenininha, mas ele dá um pé de milho que dá muitos grãos. Assim é a natureza de Deus. Quando você planta algo pequeno, com a sua condição, Deus ele multiplica, ele abençoa, ele faz sobrar na tua vida. Tenha essa experiência com Deus, dá um pouquinho com amor e você vai ver como Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira sobrenatural. Nós não queremos viver o natural. Neste tempo de pandemia, no ano de 2020, nós não queremos viver o natural. Nós queremos viver o sobrenatural. Amém, eu recebo. Nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem coisas extraordinárias para você que é jovem, para você que já tem uma idade adulta, para você que já é um ancião. Deus tem coisas sobrenaturais, extraordinárias para você viver. Amém? Quero mandar um abraço aqui para todos os irmãos. Quero mandar aqui a paz do Senhor para todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que essa palavra possa ter um efeito maravilhoso no teu coração, te animando, te alegrando e fazendo você acreditar que coisas boas estão preparadas para você. Tá bom? Amém. Neemias conseguiu. Ele fez um trabalho maravilhoso juntamente com os irmãos, apesar de ter muita afronta, apesar de ter muitos momentos difíceis, mas ele terminou a obra, foi bem sucedido. Está registrado o nome dele aqui como um dos heróis da Bíblia que tiveram o seu trabalho aprovado por Deus. Eu acredito que você também será assim. O teu trabalho será aprovado por Deus. Aquilo que você faz com amor, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai abençoar. Muita gente será tocada, muita gente será beneficiada com o trabalho das tuas mãos, tá bom? Deus te abençoe. Eu não sei se tem alguém que está pela primeira vez aí nos assistindo através dessa live e você talvez esteja afastado, você não é crente. Se você quiser, eu te convido a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Hoje à noite é a oportunidade. Se tiver alguém que quiser ter um encontro, entregar a sua vida, diga aí, eu sou Fernando, quero entregar minha vida para Jesus. E o seu nome será colocado no grupo da igreja, nós estaremos orando por você, te visitando, te convidando para estar nos cultos.
eu tenho certeza que você será muito abençoado em nome de Jesus. Quando alguém decide agradar a Deus, a festa no céu. Quando alguém decide agradar a Deus, pessoas são beneficiadas com este ato. Lembre-se disso. Hoje, amanhã, sábado, lembra, eu quero ajudar, eu vou agradar ao Senhor. E você vai ver que muita gente será beneficiada com o trabalho das tuas mãos, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por essa palavra. Quero pedir que o Senhor esteja conosco, dando uma noite de paz, uma noite de vitória. Abençoa cada irmão que participou dessa live através das redes sociais. Que o Senhor abençoe e visite a casa dos teus filhos. Nós estamos com muitos projetos, Senhor. Essa semana, projeto da live solidária. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor fortaleça as nossas mãos, assim como o Senhor fez com Neemias, para que possamos ir até o fim, para que possamos chegar a terminar o trabalho que o Senhor colocou em nossas mãos. Abençoa os teus servos que estão em casa agora, que o inimigo está tentando fazê-los desistir, mas que eles sejam fortalecidos, animados, em nome de Jesus. Dá graça, Senhor, para o teu povo. Alegra o coração do teu povo, Senhor. Eu te peço a tua presença em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Foi abençoado em nome de Jesus? Sim. Então compartilha esse vídeo aí no Face, no Insta, no YouTube. Compartilha com os amigos. Manda um like aí, tá bom? Divulga a página da igreja. Ajuda aí para que possamos fazer a obra crescer em nome de Jesus. Se você puder, contribua também depositando a sua oferta, o seu dízimo na conta da igreja. Tem um Banco Bradesco, tá bom? Eu preciso da agência e conta, pastor. Peça aí que nós vamos disponibilizar, nós vamos te passar a agência e conta no Bradesco. Você lembra a agência e conta? 17. A agência é 17. Oi, pessoal! Agência 1742, conta 50680, conta 50680. Se vocês quiserem mais dados, peçam para mim no grupo da igreja. Ok? Ajude a obra do Senhor. Não se esqueça de sábado que você assista, compartilha a live solidária. E se puder, leve lá o seu quilo, sua cesta. Faça com amor e Deus abençoará grandiosamente o teu celeiro. Amém? Receba a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os abençoados digam amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um abraço a todos em nome de Jesus. Fechar aí, finalizar as coisas. O Insta finalizou?